Eu sei que fica batido fazer vídeo enquanto eu tô me maquiando, mas eu só me lembro de fazer isso quando eu venho aqui falar com vocês. Aí eu olho pra câmera, vejo a minha cara de destruída e eu penso, eu preciso dar um tapa na minha cara, eu preciso ficar apresentável pra mim, em primeiro lugar. Porque é horrível a gente se olhar no espelho e ver que tá destruída, né? Mas eu estou, essas olheiras aqui, elas têm nome, esse nome é trabalho. Eu tenho trabalhado, feito uma condenada. Estou reorganizando, né, a minha agenda, porque o ano que vem eu quero voltar a trabalhar. Não voltar a trabalhar, porque eu nunca deixei de trabalhar, mas eu quero, enfim, né, fazer mais coisas, tenho mais projetos. Tem empresa nova aqui dos Estados Unidos, de real estate. E eu quero, enfim, tocar essas coisas, fazer esses projetos. Então eu preciso de uma rotina. E eu preciso me acostumar com essa rotina, né, em primeiro lugar, para que ela vire rotina, que dê para encaixar tudo isso. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho acordado às 4h30 da manhã, todos os dias. Eu já fazia isso, né, antes de ter filho. Isso sempre foi um hábito para mim. Eu gosto de acordar quando ninguém tá acordado, quando o mundo ainda tá dormindo e parece que eu tenho o universo só para mim. Porque tá todo mundo dormindo. Apesar que tem um pessoal meio doido, que nem eu também, que gosta disso também, e sempre tá na academia, às 5h30 da manhã. Mas eu tenho feito isso, tenho ido dormir cedo todos os dias, por volta de 9 horas eu já tô capotada. E aí às 4h30 eu já estou em pé pra tocar a vida. Tenho aproveitado esse começo, né, da madrugada, esse meio da madrugada e começo do dia pra trabalhar. Porque, gente, ter filhos, ter trabalho, conquistar as coisas quando você tem filhos, manter a sua vida, é uma coisa difícil, assim, sabe? Não é uma coisa fácil. Eu acho que ninguém espera que seja fácil, mas também ninguém fala sobre como é complicado. Eu não acho que é o fim do mundo, como muitas mulheres pintam na internet, e pra mim elas fazem isso porque isso dá visualização, isso dá aplauso, então elas querem se passar de coitadas, vitimistas. E, cara, você quer ver eu ficar pé da vida? É quando eu vejo aquela mulherada que tem empregada, babá, vai no salão, faz a unha no salão, isso e aquilo, e não sei o que lá, e tá reclamando da maternidade. Ai, que a maternidade tá muito difícil. Tayla Ayala. Ah, que preguiça. Samara Filippo, ricas, milionárias, reclamando como a maternidade é puxada. Oh, meu Deus, oh, meu pai. Ah, não tenho paciência. Não tenho paciência, sabe? Não tenho paciência. Agora, quando você é uma pessoa normal, que não é milionária, se você mora fora, você provavelmente não tem ajuda em casa, você tem que fazer tudo junto com seu marido. O buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. E a gente não tem tempo de ficar reclamando, né? A gente tem que fazer acontecer, tem que dar conta. E é isso aí, é a vida que nós escolhemos. É o preço que se paga para ter uma família, né? E às vezes eu acho que as pessoas esquecem isso. Porque elas querem a foto de família margarina, elas querem a foto de Natal em família, elas querem a mesa cheia no Natal, elas querem a árvore de Natal cheia de presentes, elas querem as lembranças da infância dos filhos, elas querem o amor, experienciar o amor da maternidade, elas querem tudo isso, mas elas não querem o trabalho, não é nem o peso, é o trabalho. E, cara, é uma coisa simples. É o trabalho. Tudo bem que a gente tem toda uma questão social, né, que se colocou em cima da maternidade. Então, existe toda uma demonização da maternidade para que, no nosso inconsciente, a gente reduza a importância do trabalho doméstico, do trabalho da mãe, do trabalho com os filhos. Então, você coloca todo esse trabalho de uma forma inferior na sociedade para que o trabalho fora, o trabalho para o empregador, o trabalho para o mundo capitalista seja elevado. E as pessoas têm a péssima ideia de que isso foi uma invenção comunista. Ai, que preguiça de gente burra, meu Deus. Eu não vou postar esse vídeo no público, eu vou postar esse vídeo no privado. Mas as pessoas têm uma péssima ideia de que isso é uma invenção de comunista para tirar as mulheres do lar e blá blá blá, quando na verdade é uma invenção puramente capitalista.
puramente capitalista, né? Então você enobrece o trabalho masculino, você reduz a importância do trabalho feminino, e aí você tem mulheres dentro de casa fazendo o trabalho mais importante do mundo, porque sim, peraí que eu vou passar um batom. Porque sim, tá? O trabalho que nós fazemos dentro da nossa casa é o trabalho mais importante do mundo. Uma pessoa que não tem uma boa mãe, e eu não tô falando da parte que o pai pode substituir, eu estou falando do trabalho de uma boa mãe. A pessoa que não tem o trabalho de uma boa mãe dentro de casa, dificilmente vai ser um bom médico, vai ser um bom engenheiro, vai ser o próximo Elon Musk, vai ser o próximo gênio, o próximo Albert Einstein, não vai ser o próximo campeão olímpico. A pessoa que não teve um lar, uma mãe, uma figura materna, às vezes não foi a mãe, foi a avó que criou, foi uma tia que criou, muitas vezes criou numa situação muito difícil, sem ter o básico, né? A gente vê quantos atletas vêm lá do sertão do Brasil, lá do interiorzão do Brasil, e eles vencem apesar da situação que eles vivem, né? Da situação que eles foram criados. Então, assim, a pessoa que não tem esse trabalho, que não tem essa figura materna, dificilmente essa pessoa vai se suceder na vida, vai ter sucesso na vida, entende? Então, assim, não existe trabalho mais importante no mundo do que o trabalho da mãe, do que o trabalho daquela que escolhe ser mãe de alguém. Pode ser que você crie um sobrinho, pode ser que você adotou uma criança, pode ser que você adotou seu irmão porque, sei lá, seus pais são doidos, seus pais sumiram no mundo, morreram, aconteceu alguma coisa e você precisou assumir a maternidade daquela criança. Eu estou falando para você que é mãe no sentido amplo da coisa, entende? Esse é o trabalho mais importante de todos. É daí que vão surgir os outros trabalhos, né? É daí que vão surgir os profissionais do futuro. Mas, durante algum período da sociedade, foi muito importante tirar a mulher, tirar essa visão da maternidade, da importância da maternidade de todos, não só da mulher, mas como dos homens, né? Foi importante, por quê? Porque a gente precisava de mais pessoas no mercado de trabalho, a gente precisava de mais pessoas trabalhando ali, fazendo acontecer, industrializando o planeta. Então, não dava para fazer isso com as mães dentro de casa. Não dava para fazer isso sem escravizar crianças, né? Fala-se muito sobre a China. Olha, a China é o modelo que deu certo, de socialismo que deu certo, que blá blá blá. Na China, eles escravizam crianças, eles colocam crianças de 4 anos para trabalhar na linha de produção. Esse é o modelo que deu certo, né? Então, esse trabalho é o trabalho mais importante. Quando eu me dispus a fazê-lo, eu sabia onde eu estava me enfiando, então você nunca vai me ver dizendo: ai, como eu sou coitada, ai, que a maternidade é muito difícil, ai, eu amo meu filho, eu odeio a maternidade, ai, que não sei. Não, cara, jamais, jamais você vai me ouvir falar isso. Jamais, porque eu escolhi ser mãe da minha filha, eu escolhi ter a minha filha no momento que eu e meu marido entendemos como mais adequado para nossa vida, para nossa família. Nós nos planejamos para isso, nós nos organizamos para isso. Nós estudamos, nós investimos nas nossas carreiras, nós criamos um ambiente onde nós pudéssemos ter a nossa filha da melhor maneira possível, porque a gente mora fora do Brasil, a gente não tem família perto, a gente não tem com quem deixar a menina, né? Então a gente precisava ter uma estrutura de trabalho que desse pra gente criar ela e trabalhar ao mesmo tempo e fazer tudo. Tanto que a gente trabalha os dois dentro de casa. A Alice tem, desde que ela nasceu, o cuidado direto da mãe e do pai. Gente, assim, eu me comprometo, sabe, em educar minha filha para que ela veja valor nisso, para que ela entenda o valor disso na vida dela. E, se possível, que ela faça o mesmo, sabe, com os filhos dela. Deixa eu desligar aqui. Com os filhos dela, porque eu fui criada pela babá, meu marido também. Meus pais trabalhavam a vida toda, trabalhavam fora, né? Apesar que a minha mãe saiu do emprego para ficar com a gente no começo, ela voltou a trabalhar, eu já devia ter uns 4, 5 anos, então eu me sinto privilegiada por isso.
não significa que por isso eu fui poupada, tá? Eu sofri muito na mão de babá, sofri muito, qualquer dia eu conto pra vocês. Mas a minha mãe, ela fez o que ela podia dentro das condições que ela tinha, né, dentro daquela situação que ela vivia. E mesmo assim, ela conseguiu ficar um tempo em casa com a gente. Então, a gente ficou ali, teve o cuidado direto da minha mãe, do meu pai nem tanto. Meu pai sempre foi muito, não vou dizer que ausente, porque em algumas coisas ele era muito presente, mas em muitas outras ele foi ausente. Eu diria que a minha adolescência inteira ele foi ausente, a minha e da minha irmã. Ele foi ausente. Meu pai, ele meio que ficou desconcertado, sabe? Quando a gente virou adolescente. Ai, não vou colocar isso não. Ele ficou um pouco desconcertado quando a gente virou adolescente e ele não sabia muito como agir. Então, ele se afastou bastante da gente. Depois a gente veio se reconectar no começo da vida adulta e tudo mais. Mas assim, eu já fui muito privilegiada de ter a minha mãe perto de mim, apesar de tudo que me aconteceu depois, quando ela decidiu trabalhar. E quando eu fui ter filho, eu decidi que eu só ia ter filho na minha vida quando eu pudesse parar de trabalhar, né? Pelo período que eu achasse que era importante. E foi isso que a gente fez, deu certo. Alice, eu consegui parar o meu trabalho para me cuidar durante a gravidez, então eu tive uma gravidez muito leve, muito tranquila, eu não passei nervoso. Eu acho que isso também se deu ao fato de a gente estar longe da família do Brasil. Eu acho que se eu estivesse no Brasil não teria sido tão leve, porque eu não ia dar conta das pessoas em cima de mim, falando o que eu tenho que fazer, me dando pitaco toda hora. Eu não gosto dessa interferência. E não só da família, né? No Brasil, qualquer pessoa te viu grávida na rua já acha que pode te dar dicas de como ser uma boa mãe. E aí, enfim, a gente passou boa parte da minha gravidez no interior de São Paulo e depois no Canadá. Então foi muito tranquilo, parto também, tive a neném, tive toda aquela situação, né, situação do parto em si, mas passou o parto, teve a neném, fiquei esse primeiro ano todo praticamente só à disposição dela, cuidando muito pouco, assim, do meu trabalho. Eu aproveitei esse tempo para estudar, então, apesar de estar sendo mãe, apesar de ter um bebê recém-nascido, eu consegui concluir 2 pós-graduações, né? Então, eu fiz pós-graduação em Direito Internacional e Direitos Humanos, fiz pós-graduação em Direito Tributário, que essa eu tô finalizando agora. Enfim, mas consegui fazer, eu falei, bom, já que eu vou ficar parada, né, não vou ficar pegando cliente, não vou pegar novos casos, vou ficar só com os casos que eu já tenho, os clientes que eu já tenho, eu vou estudar. Vou estudar, porque daí quando passar essa fase eu vou ter pelo menos mais 2 diplomas ali, e aí eu tô pronta para seguir pro mestrado, porque eu sempre quis fazer o mestrado, né, e eu preciso fazer o mestrado para poder exercer minha profissão aqui. Enfim, isso foi só um adendo. Mas a minha vida tá uma loucura, porque agora eu voltei a trabalhar, né? Voltei a fazer minhas audiências, voltei a tocar meus processos, tem bastante coisa pra fazer, bastante processo pra tocar. Tô tocando agora um divórcio internacional, um processo de pensão internacional, outro processo de guarda de menor de idade internacional também. A maior parte dos meus processos são internacionais, né? Então eu sou uma advogada de direito internacional. Dentro do direito internacional, você acaba lidando com as mais diversas áreas do direito. Então, eu tenho muita coisa de direito privado, né? Direito civil. Então, essas relações interpessoais, de família, de empresas, de bens que você compra. Então, por isso que eu falo muito dos imóveis, por isso que eu faço esses processos de família, por isso que eu falo também de estrutura empresarial. Isso sempre foi a minha vida, tá? No direito. Eu trabalho com direito empresarial desde que eu tinha 16 anos. O meu primeiro emprego foi como assistente jurídica de uma multinacional. Ali eu decidi que eu queria fazer direito. Muita gente acha que eu decidi fazer direito por causa do meu pai, que é advogado, mas não. Meu pai é advogado criminalista. Por muitos anos ele foi criminalista. Hoje em dia ele tá com preguiça. Ele já não pega mais aqueles casos cabulosos, né? Mas me ajuda muito a experiência dele, porque a gente acaba sempre trocando experiência nesse sentido. Mas eu me apaixonei pelo direito por conta do direito empresarial, direito societário. Então, eu comecei a trabalhar no direito, mexendo em papelada de empresa, organização, estrutura de empresa, contratos, análise de contratos, montagem de contratos, toda essa parte de compliance, toda essa parte de regulatório, né, direito regulatório.
Então é uma coisa que eu fazia, sempre fiz. E quando eu fui pra faculdade, eu fui por causa disso. Então, tenho amigos incríveis que me acompanham desde aquela época, desde quando eu era estagiária até hoje. São meus amigos, são meus mentores na vida, na carreira. E eu decidi voltar, né? Voltar a trabalhar. A gente abriu a empresa de real estate aqui. Então, uma das coisas que a gente vai fazer aqui com essa empresa, além da compra e venda de imóveis, além dos imóveis para short-term rental, né? Airbnb, a gente vai fazer a parte de relocation. Então, as pessoas que estão vindo para cá, que estão mudando para cá, para Flórida, né, para a região de Orlando, e elas precisam de suporte nesses primeiros passos aqui. Como seria isso, Dani? A pessoa precisa alugar uma casa. Gente, o processo de locação de um imóvel aqui é bizarro, tem uma série de detalhes, uma série de questões, tem um monte de coisinha, tem coisa que a lei da Flórida de locação de imóveis é gigantesca, então tem muita coisinha que você precisa saber para você poder alugar. A negociação, ela tem que ser muito bem feita, porque aqui não é Canadá, aqui é livre mercado. Se você não prestar atenção, você toma um balão. Se você não souber negociar, você toma um balão. E aí, minha filha, não tem como chorar depois, porque aqui o contrato é lei entre as partes. Foda-se o governo, o contrato é lei entre as partes, tá? Então, você assinou o contrato, você vai pagar isso aí. E é muito difícil, né, você conseguir realmente uma boa locação quando você tá chegando, porque você não tem crédito, porque você muitas vezes não tem emprego. Então, isso você esbarra nessa parte, né? Veja que para nós, com emprego fechado, tudo certinho, já foi difícil. Imagina para quem tá chegando e não tem isso. Então, a gente também vai prestar suporte nesse sentido. Essa parte inicial, né, o que você precisa de suporte inicial, a locação do imóvel, a busca do imóvel, a matrícula dos filhos, a parte do banco, celular, toda essa parte de welcoming, né, eu já fiz isso nas minhas empresas do Canadá, a gente tinha esse serviço na empresa. Para mim, dentro do meu escritório no Brasil, esse serviço sempre entrou como um serviço de planejamento de imigração, né? Então, o que eu chamo de planejamento de imigração não é cobrar uma consultoria do cliente para falar, ai, quais processos imigratórios eu sou elegível. Amigo, isso aí um Google você dá. Hoje em dia você pergunta pro ChatGPT, ele já te dá, ele já te responde. Você não precisa de um profissional para te auxiliar com isso, né? O ChatGPT te ajuda a escrever carta, te ajuda a fazer tudo praticamente. Então, você não precisa ter uma pessoa ali para te auxiliar. No caso do planejamento imigratório que a gente faz com um profissional, é pra gente olhar o todo, né? E no meu escritório do Brasil, a gente já fazia o serviço de planejamento imigratório, que engloba várias outras áreas, como, por exemplo, planejamento tributário. Você vai sair do Brasil, você vai dar saída definitiva ou não, você vai ter renda ou não, como você vai declarar isso, onde você vai declarar isso, o que você pode esperar em termos de alíquota, em termos de tributação? Você vai ter tributação internacional ou não? Como você pode fugir, né, das alíquotas maiores? Enfim, toda essa parte de planejamento imigratório para quem vai morar fora, para quem vai ficar levando e trazendo dinheiro também. Muitas vezes a pessoa vai ter essa estrutura, ela precisa de auxílio, então isso entra. A parte de escolha da cidade, da província, no caso do Canadá, ou do estado, isso também entra no nosso serviço de planejamento. E a parte uma coisa que eu quase não falo, mas a parte da escolha da faculdade, quando a pessoa vai estudar, o processo de representação dessa pessoa diante da faculdade, para elaborar documentos, resumir, cartas, o application package daquele aluno, daquela pessoa que vai vir a se tornar um estudante internacional, o processo de visto dessa pessoa. É importante você saber que quando a gente está falando de visto americano, você não precisa ser advogado nos Estados Unidos para prestar assessoria de visto temporário, visto de não imigrante, tá? Então, visto de turismo, visto de estudante, dependendo do tipo de visto de trabalho, por exemplo, o TN Visa é um visto que não é de imigrante. Então, é um visto que eu posso prestar assessoria para os meus clientes. Inclusive, tenho clientes no Canadá fazendo esse tipo de processo agora, tá? Então, não é ilegal você prestar esse tipo de assessoria. O que a gente não pode é trabalhar em processos de
residência permanente aqui nos Estados Unidos. Então, EB2NW, EB1, isso eu não posso trabalhar diretamente. Nesses casos, a gente sempre recomenda pro escritório advocatício, né? Daqui eu tenho um da minha confiança, tenho dois que eu gosto bastante aqui nos Estados Unidos. E eu geralmente encaminho os meus clientes para lá. Em alguns casos, eu posso vir a trabalhar como assistente jurídica nesses casos. Por exemplo, eu tenho um cliente que já teve problema criminal no Brasil. E ele tá agora, depois de muitos anos, fazendo um processo imigratório para os Estados Unidos. Em vez de eu colocar esse cliente, que muitas vezes nem entende toda a questão jurídica do processo dele, para lidar direto com o advogado americano, o que que a gente faz? Eu trabalho junto com o advogado americano para a gente fazer esse processo dele nos Estados Unidos ou no Canadá, né? Aqui nos Estados Unidos eu ainda não peguei nenhum caso assim, cabeludo, mas no Canadá já peguei vários, já pegamos reversão de deportação, já pegamos defesa criminal. Tive um cliente que foi condenado criminalmente por suborno, então eu tive que fazer a defesa dele diante da corte canadense para que houvesse o perdão, para que então ele fosse elegível a um programa imigratório no Canadá, tá? Então assim, tem vários casos. Por exemplo, eu fiz um recentemente que eu trabalhei como assistente jurídica, né? Então, nesse caso, o cliente estava aplicando sozinho, mas ele precisava de um advogado para ajudá-lo com a parte das cartas, da elaboração das cartas, das teses, né? Porque o caso dele era um caso de inadmissibilidade por questões de saúde. A esposa tem uma doença que é considerada uma doença de alto custo para o sistema canadense, e eles precisavam desse suporte. Então, com eles eu trabalhei como assistente jurídica, não trabalho representando ele no processo dele, mas eu trabalho nesse background ali como um legal assistant para a elaboração dessa documentação. Então, a parte burocrática sempre esteve na minha vida. Eu não sei nem por que eu entrei nesse assunto todo com vocês, que eu vim aqui papear do que eu vim papear, que agora eu já esqueci. Mas eu só queria contar que eu tô acordando 4h30 da manhã, tô trabalhando de manhã, depois vou cuidar da neném, depois volto pra trabalhar, agora é a hora que eu volto pra trabalhar, e aí a neném tá dormindo, aí ela acorda de novo, vou fazer almoço, depois do almoço, vamos brincar, vamos cuidar da casa, aí boto ela pra dormir, volto pra trabalhar, e assim vai, porque assim é a vida, né? Essa é a vida normal, essa é a vida acontecendo, é assim que as coisas acontecem na vida real. E eu queria trazer um pouco disso aqui no canal para vocês, porque até a vida real, ela está fantasiada nas redes sociais. E as pessoas não conseguem mais distinguir o que é vida real e o que é vida ideal, né? E fica um questionamento para a gente se fazer. Quanto da nossa vida a gente está vivendo de fato? E quanto da nossa vida a gente está vivendo esperando o dia que a gente vai viver aquela vida ideal que a gente vê na rede social, né? Seja quanto à maternidade, seja quanto ao trabalho, seja quanto a você conciliar tudo isso quando você é mãe, quando você é pai, quando você, enfim, tá num momento difícil da sua vida. Não é fácil, né? Eu tenho ficado cada vez mais distante da rede social, e isso tem sido muito bom, porque eu tô vivendo a vida real, eu tô trabalhando, eu tô focada, eu tô realizando os meus projetos. E, cara, você estar instalado na sua realidade é o que faz com que você consiga criar ferramentas para transformar essa realidade que você quer, da maneira como você deseja. Entende? Eu tenho muito claro na minha vida o que eu quero, né? Acima de tudo, de todos, está a minha família, né? Eu acredito em Deus, Deus obviamente vem em primeiro lugar, mas eu acredito que a minha família é uma instituição que me foi dada por Deus, né? Eu acredito nisso de fato. Então eu tenho em primeiro lugar a minha família, eu sempre estarei muito mais dedicada à minha família, mas o meu trabalho é uma parte muito importante da minha personalidade. Eu gosto de ser advogada, eu amo, eu tenho vocação para isso, né? E
e ajudar os meus clientes, trabalhar nos casos dos meus clientes, pegar um caso difícil, pegar um caso cabeludo, saber que quando esse cliente ele tem um problema sério, um problema difícil de resolver, ele se lembra de mim e ele fala, vou contar com a Dani, vou chamar a Dani, vamos chamar a Dani pra gente conversar. Cara, isso é muito incrível, isso me preenche de uma forma que eu não consigo nem explicar pra vocês. E eu acredito que isso também venha de Deus, entendeu? Eu acredito que isso também venha de Deus. Então, eu me sinto muito privilegiada por ter podido escolher ficar com a minha filha esse tempo todo, até que ela ficasse maiorzinha. Ela ainda é um bebê, ela ainda não vai para a escola, eu não pretendo colocá-la na escola nem tão cedo. Ainda vou precisar equilibrar esses pratos muito bem por alguns anos, mas poder retomar também os meus trabalhos aos poucos, fazendo coisas que eu gosto, coisas que me preenchem, que fazem eu me sentir realmente importante, uma peça importante no projeto de alguém, você entende? É como se todo o conhecimento que eu adquiri, tudo que eu estudei, esses 10 anos estudando, 12, né? Quase 12 já, estudando, me dedicando, me refinando enquanto profissional, hoje eu consigo aplicar isso de uma maneira que realmente cause um impacto positivo na vida das pessoas. Então, eu chamo isso de vocação, né? Eu me sinto muito, muito bem em poder ser usada dessa forma, que as pessoas usem o meu conhecimento dessa maneira. Eu não acredito em conhecimento que não seja para esse tipo de finalidade, né? Então, eu não acredito que vale a pena você ter trocentos diplomas e títulos e seguidores e isso e aquilo, se o que você faz, de fato, não está sendo utilizado para melhorar a vida de outras pessoas. Então, estou muito feliz de voltar a trabalhar. Estou cansada, essas olheiras dizem isso, mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. E sabe o que me dá motivação? Saber que no passado minhas avós, minhas tataravós conseguiram sem máquina de lavar louça, sem máquina de lavar roupa, sem secadora, sem celular, sem energia elétrica no sertão do Pernambuco, tá? Então, assim, se elas conseguiram, minha filha, criar 6 filhos, ninguém morreu, tá todo mundo aí, a gente vai conseguir também. A gente vai conseguir também. O mundo, lembre-se sempre de que o mundo já foi muito pior do que ele é hoje. Hoje tá ruim, a gente vê que tá ruim, é guerra pra todo lado, problema pra todo lado, mas o mundo já foi ainda pior do que ele é hoje. Hoje a gente já tem muita facilidade para nos auxiliar, né? Pra gente usar como ferramentas para alcançar o que a gente precisa, o que a gente deseja. Eu só acho que trazer-se para a realidade se faz necessário se você não quiser pirar, se você não quiser entrar em neurose, se você não quiser deprimir, se você não quiser surtar. Porque se você for pautar a sua vida pelo que você vê na internet, meu amor, você tá muito ferrada. Muito ferrado, tá bom? Era só isso aí que eu queria conversar hoje. Beijos, a gente se vê no próximo.